com um determinado jogo. Essa impressão que se tem, e a gente lê e ouve isso, o Palmeiras entrou para jogar mais uma final e o Corinthians entrou para um treino contra o seu maior rival. Isso é a impressão que a gente tem do lado de fora assistindo o jogo. Não significa que os jogadores não querem. Então essa coisa de, ganhou... Deixa sair da André, desculpa, que você se referiu. Isso não... eu vou me manter discreto aqui. O Emiliano Dias tem que explicar isso. Tomara que ele seja questionado e que ele dê uma explicação satisfatória a respeito disso aí. Primeiro lance do Corinthians num derby, no qual, aos 20 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. E quem executa é o jogador internacional. Exatamente. Cultura europeia. Exato. Isso aí joga para jogar sal sobre a ferida, né? Isso. Muito bem. A conexão com o jogo, para mim, foi assim... absolutamente desequilibrada na partida de hoje, e não se trata de querer mais ou menos, se trata de ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário, mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque... na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária. Nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né? O Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar. E bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num Clássico. Já tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, estando quase também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida, um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas você dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso, boa noite, William, boa noite, companheiro. Tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com... Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase. Nada melhor que um Clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem se tiver se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada, a ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez,
com menos tempo, que parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo. Não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece, isso passa batido. E um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi um 60 e tantos % de posse e 0 finalização. Zero finalização. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo o quê? Com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Você tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado e nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota. E depois depois a gente vai ver as imagens e tal. Aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, né? É uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou? Acho que foi aqui, no nosso programa. O Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0 com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve o Abel, ele falou sobre elenco, aí ele falou de Veiga, ele falou de Maurício, falou de Felipe Anderson, falou de Vitor Roque, falou de Estevão, falou de Facundo, né? E aí a gente fica imaginando... Características e tudo. A gente fica imaginando. Vamos imaginar, todo mundo à disposição, porque agora não está. Né? Tem o Veiga fora, tem o Maurício fora, ele falou das dificuldades ali com lesões e tal, etc. Paulinho, né? Tem o Paulinho também nessa conta, estreou. Imaginando as características dos jogadores, todo mundo à disposição. Qual é o perfil ideal? Qual é o Palmeiras ideal? Sempre respeitando o adversário que vence, o folclore do chama-gol, tem toda essa história, a gente vai falar sobre isso, mas diga lá, André. A minha impressão é que se o Angelelli tivesse disponível, o plano teria sido muito semelhante à visita ao Allianz no primeiro jogo da decisão do estadual. Talvez o Abel tivesse até pensado que isso aconteceria, embora sem esse jogador que marcou tão bem o Estevão, muito provavelmente, com esse jogador que estaria em campo para marcar o Estevão, seria um estímulo para o Estevão jogar de uma forma diferente do que fez, porque foram 2 jogos em que o Angelelli marcou muito bem. Sim. Marcou em Itaquera também no segundo jogo. O Estevão pouco fez, ele foi contido pelo lateral do Corinthians. A escalação do Bidu não é para marcar ninguém, porque não é essa a característica dele. Então tem um jogador a mais no meio de campo para tentar fechar um espaço. O que é perigoso com um jogador como esse, que cria espaço. Hoje, lembrando do início do Estevão, as primeiras partidas no período em que ele, como disse o Jean, jogava demais e ninguém conseguiria imaginar outro jogador do Palmeiras, quem quer que fosse jogando por ali, ele era um cara que, se a marcação chegava perto, era driblada. Se a marcação dava espaço, era ultrapassada. Não tinha. Durante algum tempo ele foi um jogador imarcável.
E o Corinthians conseguiu solucionar esse problema nos 2 jogos da decisão estadual. Hoje, entre o Romero, a minha impressão é que era uma tentativa de recriar o sistema, mas já estava tudo dando errado, né? No momento em que se começa a pensar em alguma coisa. Com 20 minutos, o Palmeiras ganhava por 2-0. O Corinthians não teve condição de competir. 20 minutos é muito pouco tempo para você estar num buraco tão grande num jogo como esse. A chance de acontecer um outro empate heróico com uma cobrança de falta, lembra desse? Sim. Barueri. Foi mais ou menos isso aí. O Corinthians perdia também por 2-0 até o final. 2 jogadores expulsos. Quantas vezes isso vai acontecer? Poucas vezes. É um evento raro. Às vezes fica muito claro que o Corinthians tem pouco repertório como time de futebol, coletivamente falando. Tem jogadores tecnicamente muito bons, do meio para frente. Quando o Garro não está, é um outro time. Se o Garro está hoje, é um problema a mais para o treinador adversário decifrar e marcar. Eu acho que quando o Corinthians não tem esse jogador em campo, pela capacidade de leitura que ele tem, de tornar os seus companheiros melhores, de dar assistências para o Yuri Alberto, fazer o Memphis jogar um pouco mais, também participar, chegar, bom chute de fora da área. Os gols que o Palmeiras fez hoje são gols que o Garro normalmente tenta fazer e muitas vezes consegue. Mas quando não tem, e não terá, pelo jeito, né? Não terá íntegra um jogador, aquilo que ele é capaz de fazer, no melhor da sua forma, ninguém sabe quando isso vai ter de novo. O jogo que decidiu o Campeonato Paulista, que foi o primeiro, o jogo do Allianz, quando saiu o gol, né? O segundo jogo foi ali para evitar que saísse o gol. O Corinthians teve uma postura diferente no plano tático. Ele trouxe o Romero para fechar um lado, recuou um pouco o Memphis do outro, porque justamente sofria muito e tinha sofrido no tal jogo que o Abel faz menção muitas vezes, né, que o Palmeiras deveria ter vencido o jogo da fase de classificação, que tem um pênalti no final, pelos lados do campo, porque o Corinthians, com o losango de meio, ele deixa o corredor lateral muito exposto. E ele bloqueou esse corredor lateral, esses 2 corredores laterais, no primeiro jogo da final, saiu com a vitória. Conseguiu bloquear no segundo, arrancou o empate, campeão. Hoje ele não fez isso. Hoje ele abre mão de dobrar a marcação pelo lado do campo. Talvez, assim, tenha sentado um pouco em cima dos louros. Ele acreditou no Bidon. Ganhei, o Bidon seria o 4º jogador de meio de campo. Mas o Bidon entra mais ou menos na espécie na vaga do Garro ali, mais centralizado. Ele não estava jogando aberto, exatamente. Eu queria entender o que o Abel fala, quando ele fala, é importante a nossa missão também tentar enganar o adversário, e a gente conseguiu hoje enganar o adversário. Eu acho que isso que você está falando, Eugênio, talvez seja o fato de que, e acho que assim, tudo bem, o Bidu não foi bem, é verdade, mas acho que a missão do Anriglieri hoje também talvez fosse mais difícil, porque com o Palmeiras jogando num 4-2-3-1, com os 2 pontas muito claramente como pontas, a tua missão é mais clara. Acho que o Anriglieri teve durante 2 jogos a missão de marcar o Estevão, que está longe de ser uma missão fácil, mas que ele fez muito bem nas 2 vezes, assim como o Enzo Dias fez muito bem na lateral do São Paulo, quando precisou marcar o Estevão por ali. E agora é uma coisa diferente. Por quê? Primeiro, o Estevão tem uma movimentação maior. O Corinthians não estava com 3 zagueiros, então ali o lateral esquerdo tem muitas vezes que se preocupar também com o Estevão, que por mais que tenha mobilidade, é um cara que transita naquele setor do campo. E o Felipe Anderson, que talvez para mim tenha sido o destaque do jogo, tudo que ele jogou do lado direito, e que também era, de alguma maneira, uma incumbência do Bidu. Então eu acho que hoje a missão do lateral esquerdo era até mais difícil, embora não tivesse esse carimbo de você é o responsável pelo Estevão. E não tinha o cara a protegê-lo. Exato. Não tinha o cara que estivesse ali para ajudar a dobrar talvez é o que o Calçado falou. Quando você joga o Felipe Anderson nesse setor... E vindo de trás, né? Não é que ele... E ele muda um pouquinho o posicionamento do Estevão, quer dizer, ele dá mais liberdade. O Estevão, ele parte para cima de uma defesa que é frágil e não com o lateral que está grudado nele. Então, assim, o Estevão tem um corredor para atuar mais livre. Porque ele também é um cara que dá um tapa na frente e é difícil pegar. E quando você tem o marcador parado na sua frente, aí vem uma dobra. E o Estevão viveu isso com o Angileri e nesses 2 clássicos eu tenho uma dobra de marcação aqui, eu fiquei encaixotado. Ele liberou o Estevão e falou assim, Felipe Anderson, você cuida desse pedaço. E o Anderson é outro tipo de jogador. Ele trabalha aqui com mais passe, o volante. inteligência.
Tudo bem, era um terceiro zagueiro, depois no segundo tempo tinha um lateral que ficou um pouquinho mais preso, mas eu acho que sim, que esses encaixes um pouquinho diferentes no Palmeiras... Esse encaixe eu acho que passa também um pouco pelo que ele falou do Carrilho. Ocorreu em função de tudo que ele viu e sofreu nesses jogos contra o Corinthians. E foi o que o próprio Abel falou na entrevista. Vou dar uma resposta. Chegando com muita gente pela direita ali, no caso, 2 jogadores de alta qualidade, né? O Estevão, que não estava fixo na direita, mas também chegava por ali, e o Felipe Anderson, sem um jogador exatamente que vai estar ali protegendo ele, né, numa segunda linha, ele fez com que o Ranieri e o Martínez tendessem a ficar mais daquele lado. E isso isolava o Carrilho. O jogo transcorreu mais do lado direito, naqueles primeiros 25 minutos, tá? Depois a coisa muda de figura. Mas você puxa o Ranieri e o Martínez para ajudar a tentar marcar aqui, e o Carrilho depois, eventualmente, fica fora do jogo. Mesmo quando tem a bola, ele não tem exatamente a proximidade dos companheiros para fazer o diálogo, né? Toma aqui, devolve ali na frente, tal, que ele trabalha muito assim. Passa por isso também, além de uma atenção especial em cima dele. Agora, Dimas, nosso editor-chefe aqui, se puder rodar os gols aí de novo, até para a gente entrar um pouquinho no que o Jean falou aqui. Não é fácil você substituir um goleiro do tamanho do Hugo, né? Que chegou no Corinthians, pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras aí no Campeonato Paulista, então em 2 jogos e tudo, fundamental. Fez um dos gols do título, um foi do Yuri Alberto, o outro foi dele fazendo defesa do pênalti. Mas aí a pergunta que fica é a seguinte, porque eu já vi esses gols, André, assim, sei lá, o primeiro gol deu para ver já umas 20 vezes, o segundo gol por aí também. E eu tento encontrar a falha do Donelli. Eu não achei nenhum. Eu tento encontrar. Eu não acho. Ainda mais quando você vê o lance de frente, o chute, onde a bola vai, o limite que a bola chega, e não dá para chegar. Mas, olha, de novo. Especialmente nesse aí, tem bastante gente na frente. Não é? E uma impressão que fala, não, pela distância tinha que ter chegado, porque isso, aquilo. Veja aí por trás. Podia ter chegado mais perto. Podia ter chegado mais perto. Mas aonde a bola foi, não chegava. Olha onde essa bola vai, né? E tem força, olha lá. É um chute que... Esse ângulo mostra bem, ó. Ó, até a curva que ela faz. Enfim, é muito difícil. Só que fica para o torcedor a impressão, pelo Hugo ser um goleiro com a capacidade que tem, pela envergadura, o tamanho que tem, que se fosse o Hugo, chegaria. A proposta é impossível, né? Porque o Hugo não estará no gol do Corinthians nesses 2 lances. Eu acho que o Donelli não pode ser culpado, mas é comum a procura de uma cabeça para entregar, né? Sobretudo quando existe... Para explicar. Acho que esse é o meu ponto. Sobretudo quando existe uma predisposição. Por que eu estou dizendo isso? Tem mesmo. Porque se fosse o Hugo no gol e ele tivesse tomado exatamente os mesmos 2 gols... Silêncio. Ninguém estaria falando nada de que a culpa toda do Donelli. Tomou lá no jogo do Barcelona de Guayaquil, jogada a ausência dele. Agora, eu faço uma distinção entre os dois, assim. Eu não estou dizendo que são bolas indefensáveis. Não é isso que eu estou falando. O primeiro gol, principalmente, eu acho que por ele estar onde ele está colocado, talvez ele pudesse ter chegado. Agora, óbvio que tanto no primeiro caso como no segundo caso, o mérito é muito, mas muito maior dos caras que chutaram, do Piquerez e do Martínez. Assim, o chute do Piquerez, inclusive, você vê que ele vem por fora, né? Ele vem ali uma curva por fora. Então, tudo bem, você pode até dizer que, como, tá vendo? Que o Donelli está colocado já do lado direito do gol ali, ele poderia ter chegado. Olha o limite. Mas assim, é um chute forte, colocado e com curva. Então, para mim, acima de tudo, é um mérito dos batedores. Essa semana teve um jogaço na Champions e o Declan Rice fez 2 golaços contra o que é considerado o maior goleiro do mundo. Alguém viu assim, eu inclusive reclamei de posicionamento de barreira, mas dele chegar na bola, alguém falou que o Courtois falhou? Não, mas o Sneijder falou que não foram cobranças tão difíceis assim. Como não foram tão difíceis? Porque é muito fácil colocar curva na bola, que nos 2 gols... Para ele, talvez fosse nos 2 gols a barreira estava mal posicionada, especialmente no segundo. O Sneijder batia muito bem falta. No ponto da barreira eu concordo, pouca gente e tal. Só que o chute quando sai, e no caso aqui não tinha barreira, e vai no cantinho ali com curva... Aliás, no Martínez a distância é longa. Mais longa. Com muita gente na frente. A primeira batida é uma batida da entrada da área ali. A linha da grande área é 16 metros e 50 do gol. Então, você calcula, tá bom. A gente... É incrível como o futebol, o goleiro vê o goleiro diferente. Quando você tem um centroavante nota 8 e você joga com um centroavante nota 6, o futebol é feito disso. Você não vai ter a mesma produção, senão
Todos são iguais? Não são. Então, quando você está com o seu centroavante nota 8, sua chance de gol, de marcar, aumenta. Quando você está com o seu goleiro que é nota 8 ou 9, e ele não pode jogar, e tem o goleiro que é nota 7, 6, a sua chance de tomar gols que o outro não toma, ela aumenta. Cara, porque a gente julga, assim, o goleiro é julgado só ao nível da perfeição. Exato. Tudo que está abaixo da perfeição é falha. Cara, não é falha. Ele também tem níveis, como o lateral tem, seus zagueiros têm, e aqueles que estavam fora da área, que deviam ter impedido o chute, não tinha ninguém. Cara, era um latifúndio, cara. Era um vazio. Tava todo mundo errado, só defendendo o gol. Aí sobra pro último. Então, isso é maravilhoso. Acho que sim. Primeiro, não faltavam meio-campistas no Corinthians, não faltavam volantes. E faltou combate. Claro. Né? Sobretudo no segundo gol, ali faltou um combate. Tava todo mundo mais atrapalhando o Donelli do que combatendo a finalização do Emi Martínez. E o segundo ponto, assim, para quem fala que a gente não entende nada de ser goleiro e tudo mais, o Fernando Praz, porque eu tenho absoluta admiração, é um baita comentarista, estava comentando o jogo no Premier, não falou um pio sobre falha de goleiro. Então me parece que... E outra questão, assim, é o torcedor que está levantando isso, né? O cara que é apaixonado pelo Corinthians está criando uma pressão em cima do goleiro, que é o que vai jogar as próximas partidas. Não tem outro. Isso é verdade. O Hugo é o titular, o Donelli não é o titular. Ó, o que eu penso, minha opinião, e eu quero a sua também. Quem tá falando que o Donelli falhou nesses 2 gols aí é maldoso. Porque é muita maldade fazer isso com o moleque. Certo, ele não é o Hugo. O Hugo é o titular melhor do que ele, todo mundo sabe. Mas o potencial que o Donelli tem é enorme. Enorme mesmo. Nesses 2 gols aí, porra, nem o Cássio pegaria. Nem o Dida pegaria. A bola foi forte com curva. Porque quando é o Donelli, todo mundo quer criticar, falar que o moleque falhou. Para com isso, pô. A Fiel tem que apoiar o Donelli. Como foi dito aí agora. É o único goleiro que a gente tem daqui até o Hugo se recuperar. E a gente não sabe como o Hugo vai voltar. Não sabe se o Hugo vai ter a mesma sequência de jogos assim, impecáveis que ele teve. Pegando pênalti e tudo mais. E o Donelli tá lá. O Donelli tá lá e não foi falha dele. Repito, a bola foi forte, com curva. Quem falhou foi os meio-campistas que não chegaram junto e deixou o cara bater. É a minha opinião, mas eu quero a sua. Comente aí, fiel. Representa. E vai, Corinthians.